Caros amigos e amigas, e o Brasil no meio dessa desordem mundial? O Brasil está, obviamente, passando a uma fase catastrófica. Aqui talvez haja uma catástrofe civilizatória, porque o que há de favelas, milícias, jogo do bicho, a total incompetência das forças militares, o caos em volta, as praias sujas, toda uma deterioração em que o Brasil decaiu nos últimos 60 anos, caracterizados por quê? Pelo domínio total do capital imperialista, que dominou o Brasil desde 64, dobrou o Estado e tomou o Estado brasileiro, como bem falou o René Dreyfus. E continua. A anistia não mudou essa situação, nem nada mudou. Aliás, a anistia é um problema político que não foi cumprido, porque Tancredo Neves, que ia assumir casualmente, né, morreu, dizia o quê? Não pagarei a dívida pública com o sangue dos brasileiros. Ele queria dizer que não ia pagar essa dívida pública com o sangue dos brasileiros à custa de morte, não ter dinheiro para o SUS, etc. E vejam o que o Brasil paga. Olhem naquele quadrinho da Maria Lúcia Fatorelli e vocês verão que é verdade aquilo. Não há resposta negativa daquilo com argumentos sólidos. Há conversa furada. Então, vejam a situação em que se encontra o Brasil. É uma situação de desordem nacional. E um exemplo disso foi agora, no dia 64, tudo que ocorreu de lá para cá, essa anistia fajuta, e finalmente chegamos aos dias atuais em que assistimos essa vergonha. Essa vergonha nos últimos dias, que foi exatamente um bando de militares, generalecos de segunda categoria, simplesmente utilizarem o Palácio do Planalto, o Palácio de Alvorada, quartéis e tudo mais, para planejar assassinato do presidente eleito da República e assim por diante, do presidente do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo. E uma amostra de total incompetência organizativa e mais total ignorância. Porque será que não perceberam que Biden ajudou a eleição de Lula, tanto que a Rede Globo e outros apoiaram a eleição de Lula, era chamada até aí pelos direitistas extremos de Rede Lobo, não sei o quê, Rede Não Sou Bobo, Rede Globo, besteiras semelhantes. Por quê? Porque eles sentiram e perceberam que havia um apoio de algumas dessas redes ao Lula. E por que havia esse apoio? E esse apoio se sucedeu também depois da campanha, porque Lula também foi apoiado nessa tentativa de golpe pelo Departamento de Estado americano, o secretário de Estado, que estiveram no Brasil pressionando militares. Então, quando se diz que o alto comando não cedeu, etc., não cedeu porque estava sob pressão estrangeira. E eles seguem, na verdade, os seus mentores estrangeiros. Seguiram em 64, seguiram nas torturas, seguiram na violência, seguiram na anistia e estão seguindo agora. E há inúmeros dados sobre isso. É só pesquisar a transição como foi e assim por diante. Fizeram até seminários, mestres estrangeiros fizeram um seminário no Palácio do Planalto, mostrando aos generais brasileiros por que deveriam ter uma anistia e haver uma abertura política. Em 64 e de lá para cá, o que tivemos na verdade? Primeiro que não foi um golpe empresarial militar, como colocam, foi um golpe estrangeiro do Império do Capital, os Estados Unidos à frente. Primeiro, isso está mais do que provado. Segundo, foi um golpe militar, primeiro, que as Forças Armadas brasileiras são uma verdadeira força de ocupação estrangeira hoje. Houve toda uma conscientização, toda uma cooptação da cúpula militar brasileira, generais, e ela é hierárquica no sentido de apoio aos Estados Unidos e todas as idiosincrasias. Falaremos hoje sobre Eça de Queiroz, que completaria 179 anos de vida no dia 25 de novembro, próximo passado. Foi um dos principais nomes do realismo. Dedicou-se a escrever sobre o cotidiano da burguesia portuguesa no século XIX. Era, além de escritor, jornalista e diplomata. Criticava o falso moralismo reinante na época e também o clero.
Interessante é que seus termos permanecem atuais até os dias de hoje. O Primo Basílio, por exemplo, um livro que foi publicado em 1828, é um romance realista que confronta e desmascara os ideais defendidos pela sociedade burguesa lisboeta. Essa já era apaixonado pela República de coração, muito antes da República ser proclamada em Portugal, que ocorreu só em 1910. Mas então ele detestava monarcas, sejam eles reis, imperadores, ele não gostava, ele era adepto da República. Então, nesse folhetim mensal, entre outras coisas, ele criticava muito Dom Pedro II. Não era nada pessoal, era apenas porque ele não gostava de monarcas. Mas ele se arrependeu, achou que era uma injustiça o que ele fez. E isso mostrou para todos que, além de ser um gênio da literatura, ele era também um grande humanista. O Marcos Vinícius Quiroga, um grande poeta contemporâneo e que escreveu a propósito de sombras. Vê se não dá pra gente a exata noção desses dois lados. A propósito de sombras. Uma sombra não é um não que se diz para se ser contra. Tem tão mais profundidade, sombras por trás de outras sombras, na escuridão se anuncia e segredos íntimos desvenda. Como espelho aperfeiçoado, cujo vidro é posto entre os dois lados da existência. Uma sombra não tem o uso que tem o móvel biombo. Sua função não é esconder o que há dentro de si sombra, mas de incomodar a vista, de forma que ela, irritada, reflita sobre todas as coisas com mais lucidez e mais clara seja a correnteza, a água. Uma sombra não é o que diz sem, antes é o que significa com, porque é dupla, frente e avesso, com o peso próprio das sombras, e esse peso se carrega nas mãos, nos bolsos, nos ombros. Daí a expressão no rosto, franzida, esquecida no ontem. Que memória é o outro nome de sombra. Não é extraordinário? Marcos Vinícius Quiroga, um poeta que vale a pena a gente garimpar. Aqui no Brasil, de 1946 até 1964, nós vamos ter duas grandes forças políticas. Uma força que eu chamo de nacionalista e progressista, e, do outro lado, uma força entreguista e reacionária, né? Bom, o que eu chamo de entreguista? Era justamente aquele político, aquele militar, aquela empresa, enfim, os vários atores sociais que entendiam, que apostavam que o que os Estados Unidos quisessem aqui para o Brasil, aqui no Brasil deveria se fazer, deveria cumprir. Teve até um parlamentar constituinte de 46, da Bahia, chamado Juraci Magalhães, que ele foi emblematicamente o representante dessa visão entreguista, quando ele afirma que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Essa foi uma frase que marcou muito, né? E que é óbvio,
ela se caracteriza bem com o ideário do entreguismo, né? Em termos político-partidários, do lado das forças nacionalistas e progressistas, nós temos o PTB, aquele PTB que foi criado lá por Vargas em 45, que era o partido que apostava que as mudanças elas ocorreriam através de leis trabalhistas, tornando o capitalismo brasileiro mais sensível ao trabalhador, né? Por isso que defendia muito direitos aos trabalhadores. Hoje vamos aprender alguns exercícios que, com a ajuda da bolinha, ativam a circulação sanguínea e aliviam a tensão muscular. Você pode fazer esses exercícios na sua própria estação de trabalho. Com uma das palmas das mãos voltada para baixo, outra para cima e a bolinha entre elas, faça movimentos circulares com a mão que está voltada para cima. Inverta o posicionamento das mãos e repita o movimento. Cotovelos flexionados, antebraços paralelos, palmas das mãos voltadas para dentro. Deslize a bolinha pelas mãos e antebraço, massageando a região. Com a bolinha em uma das mãos, deslize e massageie a outra região do antebraço. Com as mãos em posição de prece e a bolinha entre elas, pressione a bolinha levando as mãos em direção ao umbigo, alongando a musculatura do antebraço. Com a bolinha em uma das mãos, massageie a região cervical e do ombro do lado oposto. Pelada Poética acontece toda quarta-feira no quiosque Estrela da Luz, no posto 1 do Leme. Então estão todos convidados a virem toda quarta-feira a partir das 20 horas. Vamos dividir as poesias, os poemas que toda quarta-feira nós temos aqui para dividir com todo mundo que aparece. Pelada Poética, porque brincar com as palavras é bom.